Meninas e meninos, quer aprender uma técnica bem legal? Olha essa estrela, que linda que ela é. Você pode fazer de diversas maneiras. Você pode fazer pela técnica de corte ou você pode fazê-la pela técnica do foundation. E a técnica do foundation, neste caso aqui, ela é a mais indicada. Por que ela é mais indicada? Porque ela tem várias pontas. Então, todo trabalho que tem muitas pontas, é interessante usar a técnica do foundation. Eu estou trabalhando aqui com a técnica do foundation fase 2. Vamos aprender? Antes de continuarmos a nossa aula, você já se inscreveu no nosso canal? Então, se inscreva, curta e ative o sininho das notificações. Porque toda quinta-feira eu libero uma aula nova e exclusiva somente para você. Então não se esqueça, curta, ative as notificações e se inscreva no nosso canal. Então agora pegue lápis e papel na mão para anotar as referências dos tecidos que eu utilizei. Muitas meninas me perguntam, Ana, que cor que é essa que você usou? Então lápis e papel na mão, que eu vou tirando as etiquetas e vou falando para vocês quais são as cores que eu utilizei. Eu utilizei para o neutro o Outonal 01. Então eu coloquei o Outonal 01 aqui e na parte externa, aqui no final do trabalho. Depois eu usei o Country 07, que é esse tom de verde musgo. O CT 07, Country 07. Para as estrelas, para as partes das estrelas, eu usei Terracota 02, Chocolate 07, Outonal 06, OT 06, Outonal 05, OT 05, Elegance 6, 06, EG 06, Outonal, não, desculpa, Country 03, CT 03, Chocolate 08, CH 08 e Elegance 05, EG 05. Então, essas foram as cores que eu utilizei para montar essa estrela aqui. Ela é bem bonita, dá para você fazer colchas, dá para você fazer almofada, frente de bolsa fica bem bonito também. Então é um bloco bem interessante, bem versátil. Ele é dividido por quadrantes, então eu vou montar 4 partes. Então eu vou montar esse primeiro quadrante, depois esse, depois esse e depois esse. 4 partes, olha aqui, 4 partes dessa daqui. Então eu vou montar, cada cor eu vou montar uma parte, por isso que é interessante mostrar as referências que eu coloquei. Então, conforme eu fui falando as referências, anota aí para vocês não se perderem, tá? Cada célula dessa é 1/4 do bloco. Então, para cada um eu usei 2 tons. Então, aqui eu tenho marrom escuro, marrom médio, um ocre meio intermediário com marrom vermelhado. Aqui o outonal com um tom de marrom mais escuro. Sempre procurei colocar um tom claro com um tom escuro, para ficar bem harmonioso. Um claro e um escuro, tá? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o molde, vão riscar o molde numa entretela de papel. Se você não tiver entretela de papel, você pode utilizar uma folha de papel vegetal. A entretela de papel você pode deixar no bloco. O papel vegetal você tem que retirar depois esse papel vegetal. Se você for trabalhar com papel vegetal, põe o ponto da máquina no número 2, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai marcar as numerações, porque todo foundation ele tem uma sequência numérica, né? Então eu vou vir aqui e vou colocar 1, o 2, o 3 e o 4. Aqui a mesma coisa, 1, o 2, o 3 e o 4. Vou olhar no meu desenho, né? Vou olhar no meu desenho e vou ver as cores que eu quero. Então, aqui no número 3, eu sei que vai ser o verde. Então, eu venho aqui e escrevo verde. Certo? O número 1, o número 4 aqui é o neutro. Talvez pegando a célula fique mais fácil entender. Olha, vou até pegar aqui, vai ficar mais fácil para entender.
Tá nessa posição aqui, certo? Só que eu tô fazendo ela do avesso, vai ficar dessa forma aqui, tá? 1, o 2, o verde, aqui é o tom de marrom. E aqui é o neutro. Que é esta parte aqui, tá? Então, o neutro, o verde, o neutro e o marrom aqui na ponta. Vai fazer a mesma coisa do lado de cá. Então, se aqui eu coloquei marrom escuro, aqui eu vou colocar marrom claro. Então, eu vou pôr aqui claro. Já sei que é um marrom claro. Aqui vai ser neutro. Aqui vai ser verde. E aqui um neutro. Aqui um neutro. Isso daqui é para fazer 1/4 do bloco. Aí eu vou, recorto no meio, porque são 2 partes para poder fazer a célula. Por isso que é Foundation fase 2, tá? Então eu vou ter que preparar 2 partes dessa daqui, para poder depois unir e formar 1/4 do bloco, certo? Então, fiz isso. O que eu vou fazer agora? Olha, então aqui já tenho riscado, certo? Então aqui como tá marrom escuro, eu vou pôr um marrom mais claro aqui, certo? O neutro, o verde, e vou depois unir essas 2 partes aqui. Então vamos lá. Sempre eu começo pelo número 1. Sempre eu começo pelo número 1. Então eu vou ver aqui, que cor que é o número 1? É o neutro. Então eu vou pegar retalhos de tecido. Então eu tenho aqui retalhos de tecido, vários pedaços de tecido. Vou pegar um tecido neutro, e vou cortar. Não precisa cortar no cortador, não. Vou cortar aqui um pedaço de neutro para eu poder... Como ele é de ponta, eu aconselho vocês não ficarem cortando exatamente do mesmo tamanho não. Corte, sempre deixa um espaço maior. Vou vir aqui, posiciono o tecido. Aqui é o avesso. O direito vai ser todo desse lado aqui. Vem e vai passar uma costura em volta todinha da peça, deixando 1 milímetro para fora. Só na peça número 1, que é a peça que eu vou segurar as partes. Então, eu estou costurando 1 milímetro para fora. Depois do número 1, aí eu mantenho e sigo sempre na linha. Venho e vou tirando. Vou tirar o excesso agora. Então, venho aqui, dobro a entretela e corto o excesso. Deixa uma margem estreita. Procura manter sempre a mesma margem. Se quiser cortar na régua, pode cortar. Mas eu sento na máquina e não levanto. Se quiser pôr uma plaquinha menor na sua mesa, do lado da máquina, você já vai cortando com a régua. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou prendendo a parte 1 só para eu poder começar. É interessante deixar um lixinho porque vai ter bastante sobra de tecido aqui. Então, prendi a parte número 1. Qual que eu vou fazer agora? O 2, que é um marrom mais claro. Se a outra parte minha está com marrom escuro, eu vou pegar um marrom mais claro. Vou pegar esse tom aqui. Então, vou vir aqui e vou posicionar. Deixa eu cortar aqui para não ficar muito grande. E vou posicionar direito com direito do tecido, posiciono e faço a dobra aqui para ver se vai dar na ponta. Se o tecido vai dar aqui na ponta, olha. Se eu fizer assim, acho que vai dar mais certo. Ó, vai ficar melhor assim. Então, direito com direito, posiciono o tecido e agora eu vou passar
uma linha de costura bem aqui, da ponta aqui a esta ponta aqui, em cima da linha que eu risquei. Então, eu venho aqui. Costuro em cima da linha. Costurei, passei uma costura em cima da linha. Viro, abro, passo a unha e vou passar uma costura fora da linha para segurar esse tecido. Então, venho aqui, vou passar uma costura fora só para prender esse tecido e ele não sair. Corto o excesso de tecido. Já tenho a parte número 2 feita. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a parte número 3, que é o verde. Então, vou pegar um pedaço de tecido verde. Vou posicionar direito com direito. Direito com direito. Aqui, olha, direito com direito. Viro e vou passar uma costura em cima da linha feita. Dobro a entretela, vejo se tem excesso de tecido. Aqui não ficou excesso de tecido, mas se tivesse eu teria que recortar. Viro e corto o excesso. Aqui, olha, tem bastante tecido, então o que eu faço? Eu dobro aqui, aonde vai ser outro corte, dobro aqui onde vai ser outro corte. Vai ser bem aqui e corto o excesso. E agora eu vou ver qual que eu vou fazer agora. Agora vai ser o tecido neutro. É a parte estreita, a parte fininha do neutro. Então, venho. Vou vir aqui e vou colocar verde o branco em cima do verde, dobro o tecido. E costuro em cima da linha do 3 para o 4. Dobro a entretela e agora sim eu tiro todo o excesso, principalmente quando é tecido escuro com tecido claro. No caso aqui o verde com o branco. Tem que cortar certo para não fazer sombra. Tirei o tecido claro e o tecido verde, virei, passei a unha, virei. E agora eu vou passar uma costura em volta todinho, fechando essa célula aqui. Nas outras partes eu já havia costurado, então fora da linha agora. Aqui todo o triângulo em volta você tem que costurar. Se você não foi fazendo por partes, agora você teria que fazer. E agora eu acerto e corto na margem riscada que você deixou. Ou meio centímetro ou 1 centímetro. E já está pronta a minha célula, 1/4 da minha célula. Aí o que você vai fazer?
Então, aqui é o avesso do seu trabalho, onde você seguiu a sequência. 1, 2, o 3 e o 4. Você pode escrever as cores embaixo para saber. Feito isso, você vai juntar com a outra parte feita, e vai colocar os pontos de alfinetes bem justo, o alfinete bem justo nessa linha de cruzamento aqui. Então, eu tenho esta linha de cruzamento, essa linha de cruzamento com esta linha de cruzamento aqui. Acerta bem com o alfinete, coloca o alfinete, passa uma costura, põe o alfinete aqui também. Todos os encaixes que tem, você vai ter que pôr alfinete. Abriu, fechou a célula. Feito isso, você vai ter que fazer 4 células desse formato. O que vai diferenciar são as cores aqui da parte principal da estrela. Então, sempre um escuro e um claro. Depois, o que vai fazer? Vai unir um com o outro, você vai unir uma célula com a outra, você já tem meio bloco. Você vai repetir o mesmo processo para a parte de baixo. Sempre eu passo, olha, com a costura aberta para facilitar o encaixe, tá? Eu passo com a costura aberta para facilitar os encaixes. Feita uma parte, você vai repetir igual e vai fazer a segunda parte embaixo. E vai unir pela parte central. Vai unir aqui pela parte central e vai formar esta linda estrela, bem bonita. É gostoso de fazer, não é difícil, só tem que seguir. O segredo é seguir a ordem numérica. Na hora que copiar o desenho, ver e copiar toda a ordem numérica certa. Cuidado para não espelhar, porque se espelhar vai ficar torto, tá? Aí espelhar não dá, porque você faz um lado espelhado e o outro lado correto, aí você não consegue montar. Todos eles sempre no mesmo lado. Então, por isso é interessante fazer a numeração numérica e marcar as cores que você vai utilizar. Espero que vocês tenham gostado, que façam o bloco, porque ele é bem bonito, tá? Dá para fazer com corte? Dá para fazer com corte. Mas nesse caso aqui, o mais interessante é utilizar a técnica do foundation. Espero que vocês tenham gostado e aproveite bastante essa aula. Beijo e até a próxima! Eu tenho uma novidade para te contar. Você conhece o Clube Alecrim? O Clube Alecrim é onde você vai encontrar uma aula excepcional gravada, junto com um PDF extremamente detalhado e o mais legal eu vou te contar agora, tecido exclusivo que você só encontra aqui no Clube Alecrim. Esse tecido exclusivo são os tecidos estampados. Junto com esses tecidos estampados, eu sempre vou mandar para você uma outra combinação coordenada com este estampado. Agora, o estampado você só encontra aqui no Clube Alecrim. Um mais bonito do que o outro. Ah, Ana, eu quero comprar no seu site. Eu consigo? Não. Só vai conseguir adquirir esses tecidos quem fizer parte do Clube Alecrim. Esse tecido eu vou mandar para você produzir a peça que eu produzi para aquele mês específico. E esqueci de falar uma coisinha para vocês. Além de tudo isso que eu estou falando para você, eu sempre vou colocar alguns presentinhos surpresa. Não vou falar o que são, porque eles vão ser surpresa, mas eu tenho certeza que você vai adorar. Eu estou adorando preparar essas caixas, esses boxes. Tenho certeza que você também vai gostar. Venha fazer parte do Clube Alecrim. Ele está sensacional e você vai amar. Beijinhos!